Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Exegenal Telecardiologia, nosso podcast que nós carinhosamente vamos chamar de Ritmo de Base. E a ideia é trazermos aqui convidados especiais que vão estar conosco durante essa jornada para falar sobre métodos gráficos em cardiologia, telecardiologia diagnóstica e telemedicina em geral. Eu sou o Marco Antônio, sou médico, cardiologista, especialista em métodos gráficos pelo INCOR e sócio fundador da Exegenal. E eu estou aqui hoje com o professor Dr. José Cassolato, professor com quem eu tive contato durante a minha formação e tive a honra e o prazer aí de ter essa troca de experiências durante essa jornada. A gente está aqui hoje como o primeiro convidado do nosso podcast. Seja muito bem-vindo, professor. Gostaria de apresentar aí, se o senhor possa se apresentar a todos aí nesse momento. Obrigado, é um prazer enorme estar presente nesse primeiro. Isso é um sinal de que a gente está envelhecendo, né? Mas nem tanto, vamos lá. A ideia realmente é falar sobre um exame que eu gosto bastante, que é o exame de eletrocardiografia dinâmica, ou conhecido como método Holter. Meu nome é José Luiz Breguet Cassolato, sou médico responsável pelo desenvolvimento do software na área médica da Cardiosistemas de São Paulo e tenho serviços do Hospital 9 de Julho também, que eu faço a parte de Holter em monitorização ambulatorial da pressão arterial e a gente recebe alguma coisa vinda de outros lugares como segunda opinião no sentido de, talvez porque a gente tem um pouco mais de experiência, né? Sem dúvida. Então é um prazer enorme estar aqui. E fico feliz. Vamos embora lá que a gente... Vamos nessa, né? Vamos nessa. Bom, a gente tem muita coisa para falar, na verdade, né? O assunto é sempre muito extenso, mas o tema do nosso primeiro podcast são boas práticas na análise de Holter, né? O professor, sem dúvida, é um exemplo profissional para falar sobre isso, com a larga experiência que ele tem. Mas, na verdade, eu gostaria de começar aqui traçando um pouquinho do histórico do exame, né? O senhor que tem longa jornada sobre esse tema no Brasil. Vamos falar um pouquinho aí como é que surgiu o método no Brasil, quem foi que trouxe, em que época que se iniciou e um pouquinho dessa jornada até o momento atual, né? A gente não vai precisar muito bem as datas, mas é um exame recente, vamos dizer assim, porém, como a nossa vida é muito rápida, a gente vai falar sobre algum prazo de tempo. Então, a monitorização eletrocardiográfica, ela teve o seu start pelo Norman Holter, americano, e lá no final dos anos 50 do século passado, e início dos anos 60, ele desenvolveu a ideia de que um paciente fora do ambiente hospitalar registrasse o seu eletro e respondesse aquela pergunta muito tradicional. Doutor, eu estou aqui, eu tenho uma palpitação, mas não tenho ela agora. Eu tenho ela quando subo escada, quando faço uma andada mais rápida. Então, a ideia do exame é mais ou menos essa. Vamos no desenvolvimento do método, ele foi registros individuais do traçado eletrocardiográfico, até que, em um determinado momento, começou a se gravar continuamente, evidentemente, o traçado do eletrocardiograma. Tivemos no princípio dos anos 90, esse desenvolvimento passou a ser um desenvolvimento mais formal, até chegar à digitalização do sinal, para a gente chegar aqui nos anos do começo do século, para, evidentemente, termos sistemas que analisem fundamentalmente o traçado de uma maneira automática, utilizando um recurso da inteligência artificial, entre aspas, né? Talvez seja um dos primeiros métodos em que o computador, por algumas informações, iniciou a fazer uma análise convencional. Acho que aqui no Brasil a gente tem a falar sobre alguns colegas que deram esse início, esse start por volta dos anos 70, por exemplo, a gente tem o Dr. Hassi em Goiânia, o Dr. Fábio Sandro de Brito em São Paulo, o Dr. Montenegro na Bahia. Foram talvez os médicos que mais utilizaram isso no seu dia a dia. E
vamos dizer assim, que é o primeiro que trouxe a tecnologia para ser feita aqui no Brasil foi o Dr. Ricardo Miglino, que trouxe alguns aparelhos de fora do Brasil e desenvolveu a tecnologia nacional. E hoje a gente está na vanguarda da ponta dessa tecnologia. É muito legal lembrar dessa história, porque, na verdade, quando a gente pesquisa sobre o tema, a gente tem uma foto clássica do Norman Rother, com o equipamento de Rother nas costas, ali, pedalando uma bicicleta, e o equipamento parecia um saco de golfe, né? Isso. É enorme. Astronauta. Quase um astronauta carregando o equipamento para fazer aquele exame. E hoje a gente tem aí equipamentos que até alguns tipos de dispositivos implantáveis, como um looper, né? Que chega a fazer o registro de muitas horas de gravação. São comparáveis a uma pilha 3A. Isso, Então, assim, é uma evolução tecnológica fantástica nesse período. E saímos de uma gravação em fita cassete, né? Para uma gravação digital. Antes da fita cassete, a gente tem a gravação de rolo. Gravador de rolo. Eu não posso falar muito para não parecer idoso, mas eu comecei com gravação de rolo, né? E pulando o traçado eletrocardiográfico, né? Exatamente. E nos bons tempos, e aí eu cito também o Dr. Cortas da Beneficência Portuguesa, que foi onde eu dei os primeiros passos. Ele me fez um caminho, ele trouxe também algo da tecnologia da gravação de rolo para o Brasil. E sem dúvida, falar fita cassete aqui também entrega a minha idade, porque tem muita gente que não sabe o que é isso também. Mas vamos lá, pessoal. A gente está falando aqui sobre um aspecto geral do exame, e aí o senhor comentou, né, que o método surgiu para realmente buscar o diagnóstico do paciente fora do hospital. Então, assim, de forma bem breve, vamos lembrar aqui as principais indicações do exame, né? Porque, sem dúvida, a correlação do sintoma com uma eventual arritmia é a principal, mas tem outras até que algumas pessoas não conhecem. Na correlação, a gente tem que lembrar das 4 possibilidades, positivo, quando a gente fala de sintoma tem arritmia, até a negativo, quando você não tem nem o sintoma, nem tem a arritmia. Então, assim, abriu-se uma gama inicial para avaliação das arritmias ligadas ao sintoma ou dos estudos das arritmias por um longo período que aparecessem, né? Então, essa ideia principal é correlacionar o sintoma com a arritmia. Passado um determinado tempo, por causa da estabilidade do sinal, outros recursos foram sendo acoplados ao sinal eletrocardiográfico, né? Então, por exemplo, você estuda bloqueios atrioventriculares na fase, você olhava, antigamente, vamos dizer assim, o traçado era contínuo, um monitor muito rápido, então você via variações do intervalo PR durante o exame, né? Variações do QRS, avaliações do segmento ST passaram a ter uma determinada importância, né? Então, assim, correlação, estudo de TAC e bradiarritmias, distúrbios da condução, e situações do segmento ST e uma avaliação geral do contexto, né? Houve uma queda durante um tempo sobre a valorização do segmento ST, mas ela voltou com uma grande força para os dias atuais. Sim, é o que permite o diagnóstico da isquemia silenciosa, né? Exatamente, que é uma coisa extremamente importante. Exatamente. Que você pode quantificar o tempo que a pessoa fica em isquemia miocárdica sem apresentar sintomas, né? Exatamente. Esse é um tema importante para quem não conhece. A isquemia silenciosa é a manifestação eletrocardiográfica da doença coronária, da insuficiência coronária, que muitas vezes precede a manifestação clínica. E você consegue capturar isso por meio de um exame de Holter, com essa antecedência e tomar as medidas possíveis aí para fazer o diagnóstico. Se a gente for analisar pelo lado de que qual que é o sintoma principal da morte súbita, a gente vai chegar à conclusão que ele gira em 50% dos pacientes não apresentam sintoma. Exatamente. O primeiro sintoma é a morte súbita. Se você avaliar alguma coisa que é do ponto de vista subclínico, uma alteração do eletrocardiograma que não dá sintoma, você está andando na frente do risco iminente. Exatamente. Então é um conceito que talvez é pouco falado, né? E acho que é um dado que a gente, aqui na ECG, a gente valoriza muito, a gente sempre fica muito atento às variações do segmento ST, com um critério específico, né? Que é a duração ali de 60 segundos, intervalados com 60 segundos, para que você tenha realmente um diagnóstico efetivo, né? De realmente isquemia silenciosa.
Mas bacana. A gente está falando então desses aspectos gerais. Agora vamos entrar propriamente dito ali na rotina do analista de Holter, né? A gente defende que o analista tem que ter muitas habilidades ali, que precisam ser, dentre elas, aquela de estar curioso e de estar disposto a encontrar os achados que o exame nos dá. Isso porque o exame, né, são 24 horas de gravação, e uma sistemática nessa avaliação, sem dúvida, é que faz a diferença na hora de ter um bom resultado dessa análise, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim, quais são as características, né, que o analista de Holter tem que ter, ou quais são ali aquelas boas práticas que a gente tem que preconizar na análise do exame. Eu acho que a primeira coisa que o colega que quer se interessar pelo método, eu acho que ele tem que ter um conhecimento básico, pelo menos, das noções da eletrocardiografia convencional, sabendo que o eletrocardiograma convencional não necessariamente é o eletrocardiograma do Holter, a gente vai falar sobre isso depois. Além disso, ter um conhecimento básico das arritmias e seus comportamentos, né? Então, por exemplo, estudar a variação de frequência cardíaca do paciente, se induz o aparecimento ou não, e fundamentalmente ser um indivíduo curioso, né? A gente falou aqui um exemplo de situações subclínicas, né? Sim. Então eu não consigo entender um exame de 24 horas e você fica preso ao relatório. Exatamente. Você vai saber que o paciente teve dor, não teve dor. Você, antes de fazer uma correlação específica, você tem que ter noção do que você está vendo e do que você pode esperar, né? Por exemplo, um paciente que tem um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, será que em algum momento esse intervalo vai se normalizar? Sim. Será que em algum determinado momento ele vai evoluir para um segundo grau? Então, esses aspectos do conhecimento básico da arritmia, ele vai ter que colocar em prática para analisar e fazer com que aquele exame te ofereça todos os subsídios para você emitir um laudo final, né? A análise do Holter, ela precisa dessas minúcias, né? E até é interessante algumas das aulas que o senhor tem disponível, né, no próprio YouTube. O senhor comenta sobre a necessidade de ter uma avaliação de 2 ângulos diferentes ali para entender um fenômeno, né? Então, quando a gente tem ali uma ideia de um traçado de Holter, que a gente pensa num diagnóstico, a gente tem que buscar ali a correlação, né, entre os 3 canais, entender a morfologia desses 3 canais mínimos, né, de análise, que essa é uma condição básica, né? A gente sabe que tem Holters que tem 12 derivações, mas a prática clínica... Vamos se prender nesse momento ao convencional. Então, nos primórdios, era um canal só a análise do Holter. Porém, você tem determinados momentos que você fica em dúvida se aquilo era ou não uma alteração. Isso. E aí você chegou à conclusão que você tem que ter pelo menos 2 canais para você fazer uma avaliação com critério. É como se fossem as 2 incidências do raio-x, né? Isso, as 2 incidências. Você tem que desconfiar numa e confirmar na segunda. Exatamente. Tá? E aí apareceu o terceiro canal do Holter, né? Que era, a princípio, ele foi... a ideia dele era como se estudasse o coração de um outro ângulo, né? E aí a gente chegou à conclusão de que ele era fundamental mais ainda, porque ele dava uma terceira visão dos 2 canais anteriores. Então, assim, estou na dúvida no primeiro, o segundo não me respondeu, fatalmente o terceiro vai te ajudar no diagnóstico final, tá? Então, essa é a ideia que a gente coloca como fundamental você ter acesso e emitir opiniões baseadas em múltiplos canais. Toda vez que você fizer a avaliação com um canal só, você tem que deixar isso muito claro no seu laudo, porque é uma visão unilateral de um fenômeno que está ocorrendo. E por vezes é necessário, né, se for um exame que tenha difícil repetição, algum paciente com alguma dificuldade de se locomover até a unidade para refazer o exame, paciente muito idoso, você estava até conversando um pouco aqui antes de começar, né, o nosso podcast, que a repetição do exame, ela é algo que faz parte, né, ela é inerente à rotina, só que o analista ele precisa se comunicar o tempo todo com o solicitante, com a clínica de onde vem o exame, para entender a dinâmica. Às vezes é um exame que já foi repetição, um exame que teve a sua captura
mais dificultada, né? Esse aspecto tem que ser sempre levado em consideração, por quem faz a análise do exame, porque você pode chegar à conclusão que você pode oferecer algum subsídio para a pessoa que está pedindo o exame e ter em mente que você vai ter, às vezes, crianças com problema de pele, adultos, idosos que também têm problema de pele. Então, a reconvocação de um paciente para realizar um mesmo exame, ela traz malefícios para todos os níveis. Então, quem analisa o exame perde tempo, né? E a gente fala nisso num aspecto geral. Para o paciente, então, é horrível ele repetir um exame em que ele ficou 24 horas preso com o eletrodo no peito. Disponível para aquilo, Isso, né? o banho dele vai ser irregular. É só um transtorno para o paciente. E é um transtorno geral administrativo, né? Porque reconvocar o paciente significa interferir na agenda do dia seguinte, significa pôr mais eletrodos, mais pilha, isso gera custo. Então, a análise global tem que ser feita aí no sentido de... É importante avaliar cada caso, né, professor? Isso. E a gente tomar a decisão baseada naquele evento específico. Não é raro, por exemplo, às vezes a gente não conseguir registrar um traçado, mas você consegue achar que tem, né? E aí a relação entre quem pede o exame e quem faz, para mim, ela faz parte do conjunto de análise do exame. Correto. Então, assim, o médico A pede exame para mim, eu não posso tratá-lo como um ser independente. Exatamente. Eu tenho que ter um contato próximo com ele, porque eu posso falar para ele, olha, tem arritmia ali, né? Vai ter. E aí, às vezes, o contato verbal tira a dúvida, e mesmo que você não tenha especificamente registrado. Esse é um ponto muito importante, porque a comunicação com o solicitante não é uma prática eventualmente muito comum. A gente percebe que esse contato ele também é difícil. Tem que ter equipe, né, para fazer contato, conseguir falar com o médico, entender a dinâmica, entender o motivo do exame. E muitas vezes, para ele, essa análise parcial pode ser suficiente. E é um dado que a gente tenta evitar ao máximo, né, porque o exame tem ali as suas regras, são 18 horas o mínimo de gravação, a própria Sobrac orienta essas orientações, né? Porém, a gente sabe desses fatores limitantes. E aí acho que vale também mais um ponto de ponderação aqui nessas boas práticas, né, essas premissas aí para uma boa análise, é o bom preparo do exame, sem dúvida, né, que a gente vai até falar um pouco mais sobre isso com mais detalhes, e também a orientação para o diário do paciente, porque é algo também que a gente vê que na prática acaba que fica relegado num segundo plano em termos de importância. Até na hora de você passar para o paciente a relevância disso, porque isso é que vai trazer a clareza, eventualmente, para alguns sintomas que acontecem. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer um resuminho bem direcionado nisso. Eu, quando comecei a fazer a análise de exame de Holter, era difícil você levar a fita para o lugar de análise, né? Então, ela exigia motoboy, exigia correio. Então, evidentemente, era um exame que era pedido de maneira pontual. Às vezes, vinha todo descrito, diagnóstico eletrocardiográfico, se não vinha o eletrocardiograma, todos o relatório do paciente, tudo direitinho. À medida que o tempo passou, e quando chegou a internet, então a coisa ficou papum, vamos dizer assim, né? Eu estou mandando um exame para você e, de preferência, em 2 horas eu quero saber o que aconteceu, quiçá, se não for na primeira hora, né? E aí, assim, quando você faz isso, você elimina os passos que tomam tempo. Então, diagnóstico do relatório e traçado eletrocardiográfico, praticamente, são poucos os lugares que farem isso. E é fundamental para você emitir um laudo que você tenha esse tipo de noção. Sim. Direitinho, porque senão você começa a falar, ele teve, eu não sei se ele estava dormindo, se ele estava acordado, se ele estava correndo, se ele estava subindo. Então, essa coisa ela é extremamente importante você tentar fazer essa sequência, como você falou.
a boa prática do exame vai desde a marcação dele, né? Exatamente. Então, você marca o exame, a pessoa que está fazendo o agendamento tem que dar todas as informações. O paciente não vai tomar banho no dia, não vai fazer limpeza, tem que fazer as atividades diárias, não adianta ele estar lá num dia e ficar dormindo o dia inteiro. Né? O exame é feito para isso, para ver as atividades. Na hora de instalar, você primar pela boa qualidade da instalação. Então, material adequado, componentes do aparelho adequados, quer dizer, cabo em perfeitas condições, eletrodo de qualidade, pilha que você sabe que vai usar até o final, não vai parar no meio. Então, disso, o resultado final do traçado eletrocardiográfico é um só, boa qualidade. Em cima de boa qualidade, você tem boa qualidade do laudo, né? Muitas vezes a gente pega muita interferência e pega no meio de um ataque à arritmia, por exemplo. Então você fala para o cara, ó, tem ataque à arritmia aí no meio, mas eu não sei como ela começa e não sei como ela termina. Né? E essas informações talvez seja um motivo principal do colega quando está pedindo o exame. O curioso é que um preparo bem feito, ele é notável até durante a análise do exame, né? Quando a gente descarrega um exame para fazer a análise e a gente vê que tem muitas classes diferentes de batimentos que ele nomeou, por exemplo, como normal, né? A gente percebe que houve ali uma mudança de captura desse sinal, ou eventualmente ele está com dificuldade de entender as pequenas nuances ali secundárias à presença de artefatos, por exemplo. Então, tudo isso aí gera, né, quer dizer, esse preparo mal feito ele pode levar à perda do exame pela repetição, ele pode levar a interpretações equivocadas, porque há recortes, né, em períodos em que tem esses artefatos, e até uma dificuldade da análise. Ele aumenta a dificuldade da análise, porque você tem que ver mais grupos, né, mais classes. Para quem não tem muita noção do exame ainda, quando você abre o exame, ele te dá todos os batimentos classificados em grupos, né? Todas as 24 horas do batimento classificadas em grupos. E essa classificação ela vai ser tanto quanto mais homogênea quanto for a qualidade do exame. Exatamente, porque ele faz o sistema de análise automático, ele procura responder em determinadas questões. E ele é um programa de computação. Então, o sinal com variação de amplitude, ele já abre uma outra forma. Por exemplo, eu chamo isso muito de família, muita gente vai falar de família, né? São famílias múltiplas de morfologia. Então, se você tem um sinal, por exemplo, positivo e um sinal positivo no outro canal, ele vai guardar a mesma amplitude para dizer que faz parte da mesma família. É isso que você colocou. Tem interferência, ele vai começar a juntar os componentes normais aos componentes gerados pelo artefato. E aí faz uma saraivada, né, vamos dizer assim, de formas inúteis para análise. Sim. E isso prejudica o resultado final, com certeza. Então, a boa prática ela começa desde esse primeiro contato inicial para gerar esse resultado aí. Isso aí. Infelizmente, até o telefone atualmente está mudando, porque agora é uma gravação automática. Né? Eu sou a pessoa assistente digital, assistente digital, né? E aí ela acaba não dando algumas informações extremamente importantes para a pessoa. Por exemplo, marca um exame para o dia seguinte e aí o paciente tem um procedimento marcado, por exemplo, tomografia, com um aparelho que vai fazer, vai desligar naquela hora. Então tem um sem número de informações que vão fazer parte de um contexto para o resultado final do exame ser o que o médico espera e não fazer o médico que está analisando também perder tempo tentando limpar algo que vai ser não importante para o exame. Exatamente. Bom, partindo um pouco agora mais para a parte técnica, a gente não quer aqui se aprofundar muito porque é um bate-papo, mas pensando para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, numa metodologia, né, de sequência de análise do exame e de um framework mesmo de trabalho ali para você fazer a sua atividade de forma sistemática, né?
Acho que a sistematização no Holter ou na prática de métodos gráficos, ela é fundamental para garantir ali que você tenha o cumprimento de itens que são essenciais para que o exame seja um exame de qualidade. Então, eu queria falar um pouquinho, começar um pouquinho sobre, assim, iniciando a análise do exame, quando você recebe o arquivo, quais são os primeiros passos ali que você dá para entender do que se trata, né, o paciente, o caso, e a partir dali iniciar a execução das etapas no sistema que vão gerar um relatório final, que são as tiras, e por conseguinte, permitir que você gere o laudo, né? Então, de forma sucinta, só para citar realmente aí, para quem está nos ouvindo. Vamos tentar fazer uma checagem assim convencional. Acho que o primeiro dado que você tem que ter você tem que fazer, ele está fora da avaliação dos batimentos normais ou anormais. Porque o que o sistema vai mostrar para você são batimentos que ele considerou como sendo normais, batimentos que ele não considerou normais. Dentro desses não normais, ele vai chamá-los alguns de extracístoles ventriculares e artefatos técnicos. Agora, para você usar isso, essa bagagem que o sistema tem em facilitar a análise, eu não sei se está ficando claro isso ou não, é que a evolução da análise convencional, ela chegou num momento em que o sistema faz uma análise inicial levando em consideração esses dados. A gente vai ver para frente quais critérios que ele faz isso. Mas para quem começa o sistema, a análise, é fundamental você primeiro ver as 24 horas do exame. Existe uma ferramenta que é chamada de ECG comprimido, que você pode olhar as 24 horas do exame e ter uma noção do contexto do exame, usando o termo do ritmo sinusal, né? Então você pode chegar à conclusão que o exame não tem nenhuma arritmia significativa nas 24 horas. E aí passar para um segundo passo. À medida que você vai ganhando experiência no método, esse segundo passo seu, ele vai ser a sua individualidade no exame. Então, tem gente que analisa por gráfico, tem gente que analisa por formas. Mas, na sequência de quem primeiro adquiriu confiança na análise das 24 horas, é saber o que o sistema vai analisar diferente do que você analisou. E aí você usa a ferramenta das chamadas avaliação das arritmias previstas do exame. Então, você deu uma olhada lá e achou que tem extracístole ventricular, por exemplo. Você vai usar a ferramenta de avaliação das arritmias e vai ver o que ele chamou, o que o sistema chamou de extracístole ventricular, de pausa, de extracístole, de variação do segmento ST, de frequências altas e frequências baixas, e vai somar aquela observação sua das primeiras 24 horas. Posso praticamente passar para vocês com certeza que à medida que o tempo for passando, a tendência sua é inverter o processo. Uhum. Você vai identificar o que o sistema definiu, definiu e vai fazer a checagem dos momentos do eletrocardiograma, que são 24 horas de eletro. Uhum. E aí é importante porque você tem 24 horas para saber o que está acontecendo. O fenômeno dificilmente é isolado, ele vai se repetir várias vezes durante o exame. As características que ele vai entrar, que ele vai sair, vão ter que ser descritas. Existe uma checagem que eu acho importante você fazer também, é analisar o exame pelos gráficos. Por quê? Porque no gráfico você vai ter noção dos momentos em que a frequência está mais elevada, dos momentos que ela está mais baixa, e se você tem alguma nuance eletrocardiográfica que vale a pena você checar. Por exemplo, um aumento súbito de frequência cardíaca tem que ser estudado. Exato. Né? Uma queda súbita da frequência, um aumento da incidência de extracístole ventricular tem que ser estudado com mais detalhe. Tá? Então, acho que isso são os aspectos fundamentais. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas tem algumas outras características do sistema que vão fazer contribuições muito grandes para vocês. Só por citar, por exemplo, a análise do tacograma, que é as distâncias dos
complexos analisáveis, né? Ela te oferece muito subsídio no diagnóstico diferencial. E ele é um recurso muito poucamente utilizado nas análises. Então, mas acho que a gente vai falar no outro momento. Vai ter muita oportunidade para falar sobre esses temas específicos e até, eventualmente, em outros momentos aí, de aulas ao vivo, enfim, a gente pode pensar nisso. Mas é interessante, porque existe um racional, né, professor, para a gente poder seguir. E a análise do Holter não é propriamente dita somente a análise do traçado. Essas ferramentas todas que o senhor citou trazem para o analista a possibilidade, né, de executar um diagnóstico diferencial. O senhor citou o tacograma, eu acho que só para título de exemplo mesmo, né, a gente usa muito aqui nesse jornal quando existe uma dúvida ligada às taquiarritmias supraventriculares, né, que é o seu uso, né. E às vezes a morfologia do traçado ela não define o evento atrial de forma muito clara. E é justamente na análise, né, do intervalo entre os batimentos que você consegue definir se aquela morfologia que está, por exemplo, com uma alta resposta ventricular pode ser uma fibrilação atrial ou uma taquicardia atrial ectópica ou eventualmente um flutter. Isso pode acontecer com certa frequência. Então, esse conhecimento dos sistemas, né, quais capacidades você consegue, quais são as ferramentas que você tem para fazer a análise, varia de sistema para sistema, é um ponto importante colocar, né? E segundo, varia de analista para analista, porque tem analista que usa e tem analista que não usa, né? Exatamente. Então isso é um diferencial na análise do exame para entregar uma acurácia diagnóstica ali nesse desafio que pode existir. É um exemplo bem breve, assim, mas acho que vale a pena comentar, porque é uma ferramenta que você tem que buscar. Eu diria para vocês que, assim, eu não consigo entender um colega que adquire um sistema de análise e acha que vai sair dando laudo. Assim, ele pode fazer isso. Ele aperta um botão, sai o laudo, alguns saem com a frase descrita. Isso, já vem pronto, né? Já vem prontinho e tal. E aí ele manda, né? Hoje em dia põe na internet e vai embora. Então, assim, o primeiro passo é o indivíduo ou o colega médico ter noção do sistema que ele está analisando. Saber os recursos que ele vai ter, quais são, vamos falar em ferramentas de análise, né? Se eu quiser fazer alguma coisa, eu tenho que saber qual o comando que eu vou dar. Porque não adianta você ficar olhando para a tela do computador, ele não vai te responder aquilo que você está pensando, pelo menos por enquanto. Exatamente. Né? Você tem que dar um comando, e esse comando tem que ser um comando, porque a resposta vai ser do seu comando. Né? Eu quero uma pausa de tanto, ele vai te responder a pausa de tanto. Mas será que eu vou ver ou não um bloqueio AV, um bloqueio A34 de segundo grau nessa pausa, por exemplo? O computador vai te responder a pergunta que você fez. Exatamente. Se você quiser aprofundar, você tem que saber o comando que você vai dar para o sistema de oferta. A gente volta naquele ponto, né, que o analista ele tem que ter a noção eletrocardiográfica e a capacitação técnica mesmo, né, para fazer a execução da limpeza. E isso é algo que às vezes passa corrido, naquela correria, né, da entrega do volume, da entrega daquela necessidade de prazos corridos. É óbvio que todo exame, não é todo exame que você usa todas as ferramentas, né? Mas para aquele que é necessário, a gente precisa saber usar. E aí acho que vale a pena também de colocar aqui, na verdade, que existe uma etapa inicial que é a avaliação clínica do caso mesmo, né? Quando você abre o exame, você tem que ver lá a idade do paciente, para você fazer as correlações eletrocardiográficas, por exemplo, se for um Holter de criança, né? A gente tem que fazer ali, tem toda aquela outra referência, que é a tabela de Davignon, né? Você tem que avaliar eventualmente as medicações que o paciente faz uso, e as medicações que ele usa pode dar dica diagnóstica em relação às alterações que você vê no traçado de algumas arritmias que aparecem. Então, são dados, né, que a gente vai avaliar em conjunto e que fazem parte dessa sistemática. Eu gosto muito de pensar na sistemática da análise como uma garantia para o analista não se perder nessa jornada, porque pode ser um exame muito complexo, um exame com muitas alterações, em que ele precisa pegar muitos exemplos em que o diagnóstico não está claro, e aí ele vai se perdendo nesse mundo do traçado e esquece de ver aquele beabá de cada exame. Então, você esperar o que vai acontecer sem querer prever o futuro, mas você tem que estar preparado para esperar
e saber o que pode acontecer com o indivíduo que tem uma fibrilação com resposta alta, que toma um remédio que faz baixar a frequência Exatamente. cardíaca, né? Então, essa associação você tem que ter em mente, porque ela vai ser utilizada em algum momento do exame. Sim. Porque o paciente não está em vigília o dia inteiro, ele está dormindo num determinado momento. Né? Às vezes ele pode estar dormindo e não falar que está dormindo. Exatamente. Né? Às vezes a gente, com certa frequência, a gente aciona a nossa equipe do suporte aqui para entrar em contato com o parceiro, o cliente, para saber o que a gente estava fazendo. Ele estava dormindo nessa hora, porque esse evento aqui ele é comum, por exemplo, quando tem uma resposta vagal exacerbada. Exatamente. Então você tá lá no meio do dia, 3 horas da tarde, tem um evento desse, e fala, e aí? Né? Então, e aí você vai ver o cara... Exatamente. Ele é um plantonista noturno, que estava acordado, né? Estava acordado à noite e estava dormindo durante o dia. Se não vier escrito, se você não for atrás dessas informações, fatalmente você vai comer uma bola. Né? Esse é um ponto, sem dúvida, muito relevante. Bom, a gente passou por esse aspecto mais geral, né? E aí a gente entra num ponto ali que seria nisso que o senhor comentou, né? Como que o sistema é capaz de ajudar o médico ou o analista, né, o técnico que está ali fazendo essa primeira análise, a interpretar melhor o exame. Então, agora a gente poderia falar um pouquinho sobre os aspectos de configurações do sistema para entender, por exemplo, como que o sistema indica que existe uma arritmia ventricular, como que existe uma morfologia de uma arritmia supraventricular, no caso de uma ectopia. Então, assim, como que a gente precisa preparar o sistema para que o sistema consiga nos dar essas informações de forma automatizada? Então, assim, eu vou utilizar algo que foi descrito nas primeiras diretrizes do método. E vou usar uma figura para ver se a gente entende o aspecto. Eu gosto muito de comparar o exame de Holter, as 24 horas de Holter, com um bolo de pão de ló. Né? O que você tem num bolo de pão de ló? Você tem pão de ló. Né? Então, a maioria dos exames de Holter, ele vai estar em suposto ritmo sinusal, a frequência cardíaca dele vai variar fisiologicamente durante o exame, ele vai acelerar quando faz atividade, diminui quando está dormindo. Então, esse tipo de momento do exame, ele vai ser mais frequente. Para minimizar esse problema, você usa as configurações do sistema, e é uma coisa que você tem que fazer isso no início, antes de analisar, você tem que preparar a configuração. Então, o que você precisa saber da configuração? Primeiro, a extrasístole ventricular, ela é uma morfologia diferente do normal para um sistema de análise. Então, ele vai te oferecer essa possibilidade de você ter acesso aos complexos que ele chamou de normais e aos complexos que ele chamou para você de anormais. Neles vão estar as extrasístoles. Então você vai poder analisar direitinho o exame no sentido da arritmia ventricular automaticamente pelo sistema. O segundo aspecto é como funciona as extrasístoles supraventriculares. Partimos do princípio, hoje é 21 de fevereiro de 2022. Isso. Hoje, a gente não tem um sistema confiável que analisa a onda P. Exato. Então, como que o sistema vai analisar a atividade ectópica atrial? Ele vai usar um termo, uma análise baseada em conceito. Qual é o conceito? O batimento ectópico atrial, ele tem a mesma morfologia do batimento normal, e pode ou não pode ter onda P. Então, como que ele vai traduzir isso para o computador? É a prematuridade que é da configuração. Exatamente. Então, isso você coloca os aparelhos encetados entre 20% e 30%. A primeira diretriz chamou a atenção para essa variação, que indica um número mais aproximado das extrasístoles efetivas no exame. Bom, eu estou falando isso, eu estou dizendo que não é um número correto? Não, ele provavelmente está um número mais próximo do correto. E aí, baseado nesse conceito da prematuridade, você pode mexer nessa prematuridade
em casos específicos, por exemplo, em crianças, em idosos. Esse período de acoplamento da extrasístole vai variar mais de um paciente para outro. E aí é o jogo seu de cintura em aproveitar a configuração. O outro aspecto que é configurável é a distância de um complexo para o outro. O sistema do computador, o programa não sabe o que é pausa, né? Mas você pode pedir a distância de um complexo analisável para um outro complexo analisável. E a gente sabe que se for 2 segundos, vai refletir um período de frequência cardíaca de 30 batimentos por minuto. E a gente sabe que 30 batimentos por minuto é um limite, é um dado limite para você estudar variações do nó sinusal. Por exemplo, doenças do nó sinusal aparecem com frequência com ritmos com 35, 30 batimentos por minuto. Sim. Os escapes ou os ritmos de substituição, geralmente eles aparecem após uma pausa de 2 segundos, certo? Então você é capaz de detectar essas alterações pela configuração. Que podem ser momentâneas ali e com vai duração mostrar, mais prolongada. Ele Você vai sai te de um ritmo mostrar, sinusal para um ritmo ectópico-atrial. ele vai te mostrar o momento que está Exato. acontecendo isso. E o objetivo seu é exatamente achá-los, né? E da mesma forma que a gente modifica a precocidade, né, para encaixar numa necessidade do exame, você não tem muita variabilidade da frequência cardíaca, pode indicar de forma incorreta ectopias, se você tem presença de arritmia sinusal frequente e ele encarar como extrasístole, né? A gente também pode mexer nessa pausa para encontrar eventos Exatamente, de forma mais contundente ali, direto ao ponto. Não é comum você ter pausas, por exemplo, bloqueio atrioventricular de 2º grau, em crianças com um período com distância menor do que 2 segundos. Né? Sim. E aí você sabe que, do ponto de vista eletrocardiológico, vamos dizer assim, as pausas que têm significado clínico, elas estão 2,7 na vigília, 3 segundos durante o sono. E aí a pausa configurável é de 2 segundos. Então você está jogando a margem de erro para que você ache isso. E segundo aspecto, a gente sabe, tem um trabalho muito legal de um colega meu, do Eduardo Costa, lá de São José dos Campos, que ele indica que a mais frequência, as pausas entre 2 e 2,7 segundos, a causa mais frequente é a extracistolia atrial não conduzida. Então você além de estar tentando achar momentos em que o ritmo mude, haja alteração do ritmo sinusal, você também está achando a ectopia atrial não conduzida, que é um fenômeno extremamente frequente na análise do rosto. E até subdiagnosticado, né, de Sem certa dúvida, forma, porque isso faz parte, né, isso é inerente à técnica do Holter, porque muitas vezes você consegue ver o evento numa determinada amostra, e aquele evento se repete com uma variação temporal, por exemplo, no caso de uma ectopia atrial não conduzida, que seria uma extrasístole, né? Um batimento de origem subventricular que não teve a condução pelo nó AV, não progrediu, não gerou o QRS. E isso tem a ver com o momento em que ocorre. Muitas vezes você tem uma pausa com a mesma duração, semelhante, e a morfologia de uma onda T que se difere muito pouco daquela que é normal. Você me lembrou agora o meu guru, Dr. Ivan Maia, do Rio de Janeiro, que falava do jeitão. O jeitão. É o famoso jeitão da coisa. Então, você tem uma onda T, que ela está com morfologia alterada e tem uma pausa ali no meio, joga as suas fichas inteirinho, que você vai ter uma extracístole atrial. E às vezes o evento vem em sequência e aquela ectopia ela muda um pouquinho o acoplamento, você deixa de ver essa extrasístole, mas o evento ele é semelhante, o evento ele remonta pela pausa, pela duração. Você já imagina uma situação em que o paciente, por exemplo, é encaminhado para a utilização do marca-passo, né? Exatamente. Ele tem a frequência cardíaca baixa e aí ele tem um jeitão nas ondas D. Exato. E em um determinado momento do exame ele aumenta a frequência cardíaca e esse jeitão desaparece. Escape, né? Então, na realidade, o paciente tem atividade tipo gemenismo atrial, não conduzido, bloqueado, né? E aí ele estava sendo encaminhado para um marca-passo pelo bradicardia sinusal. Exatamente. E você
fica muito feliz porque você dá o subsídio para o colega tratar de uma maneira adequada. Que, curiosamente, pode ser um beta-bloqueador Pode ser um que beta-bloqueador resolve o problema da bradicardia. Exatamente. Perfeito. Muito bacana esse aspecto. Então, assim, são nuances do exame que a gente realmente consegue, né, depreender com a prática. Sem dúvida, o curso ele vai te dar o básico, mas esse bate-papo nosso aqui tem a ver com isso. Né? A ideia é que você evoluirá muito mais no método à medida que você não esperar o esperado. Tá? Exatamente. Você sempre questionar. Exame normal para mim não existe. Eu vou atrás do exame anormal. Exatamente. Eu tento transformá-lo em anormal. É interessante esse ponto de vista. Né? Então, assim, eu fiz tudo o que eu consegui, que eu queria fazer para... Não achei nada. Não achei nada e o exame é normal. É normal. Legal. Professor, só para a gente está aí com alguns minutos de gravação aí, já falando bastante sobre coisas importantes do método. Duas coisas que eu queria levantar aqui, já partindo para a parte do laudo. A primeira coisa, né, a gente trazer um pouco da realidade de como é que funciona uma rotina de um serviço de Holter, porque na formação, nós médicos, né, temos ali a parte prática, que envolve a análise dos traçados para a emissão do laudo, e também temos a formação também prática dos sistemas, para conseguir extrair do exame tudo aquilo que ele tem para oferecer. Na prática do dia a dia de uma unidade, né, de laudos, de telecardiologia, nós sabemos, a gente até fez um post recente no nosso Instagram sobre isso, que é preciso considerar ter uma equipe de técnicos analistas para ajudar nessa tarefa. Então, o primeiro ponto importante aqui é a supervisão e passagem de conhecimento desse médico especialista para essa equipe é ponto fundamental para o sucesso, né? Além da revisão sistemática daquilo que é feito na rotina do dia a dia ali. Então, a pergunta é possível contar com técnicos analistas, né? E quais são os cuidados ali inerentes nesse processo que a gente tem que ter nessa rotina? Eu vou dizer algumas coisas. Eu, particularmente, o pessoal que me conhece há muito tempo, eu gosto muito da presença de um auxiliar técnico. Esse auxiliar técnico tem duas visões para mim. O primeiro delas é fazer um trabalho um pouco mais braçal do exame. Uhum. Ele tendo noções de análise de eletrocardiograma, comportamentos lógicos e sob sua supervisão, que é o mais importante. Sim. A pessoa tem que saber o que você pensa. A forma, né? A forma que você pensa, para poder te responder a pergunta, né? Então ela vai te ajudar isso. Evidentemente que a ajuda dela vai ser no sentido visual. Tá? Então ela tem que te oferecer informações, as mais barbaridades possíveis. Tudo que para ela, essa pessoa, parecer estranho, ela tem por obrigação apresentar. Por mais que essa pessoa seja, como é que eu vou dizer assim, não valorizada no princípio, em que você tenha dúvidas sobre sobre o seu conhecimento. Agora, você não pode ter dúvidas sobre a capacidade dessa pessoa ter visualmente procurar as coisas. Uhum. Porque, evidentemente, como você vai supervisionar todo o exame, o primeiro exame que cair na sua mão, você vai checar para ver se está certo. 10, 15, 20, 30, e você vai adquirir confiança na contribuição que ela possa fazer. Vejam bem que eu estou falando contribuição, estou falando deixar bem claro isso. Assim, a gente não substitui. Não substitui, pode ser nenhuma. Esse é um ponto importante. A atividade médica, o Holter é laudado do ponto de vista... É um ato médico, né? Não existe, né? Mas será emitido laudo. Sim. Porque é pela entidade médica. Sim. Qualquer serviço que tenha só técnico não é seguro. Certamente os serviços de qualidade prezam pela revisão sistemática de todos os exames pela equipe médica. Exatamente. Cabe a função do médico, ele vai checar toda a análise. Eu diria para vocês que essa sequência que a gente procurou fazer, ou mostrar para vocês a análise, é uma sequência que está
passado um determinado momento, ela faz parte do self cerebral do médico que analisa o exame. Então, ele vai transformar aquelas 2, 3 horas que ele ia fazer em minutos de checagem. Exatamente. Tá? Então, é evidentemente que uma análise feita por outra pessoa, um outro colaborador, que eu tenha o poder da minha assinatura, eu vou checar tudo do que ele está fazendo e vou ter caminhos para checar isso. Né? Então, a ideia para passar para vocês é, você pode ter colaboradores, agora a autonomia deles ela é restrita a saber o que você quer do exame, te oferecer subsídios para que você ganhe confiança na observação dela. Eu não vou exigir nunca de um técnico um diagnóstico cardiológico. Esse diagnóstico cardiológico quem vai fazer você, sou eu. Exatamente. Ela tem que ver, tem que procurar. E assim, muitas dessas pessoas que eu conheço, elas têm essa capacidade de ver algo a mais. Né? Que eu acho que é uma coisa importante. É uma qualidade do analista, né? É uma qualidade. Se eu tivesse 4 olhos, eu seria melhor na minha análise. Sim. Às vezes eu paro, deito, depois de 2 horas, volto e vejo uma coisa que eu não tinha visto. Isso é muito interessante, esse aspecto do exame, né? Assim, ele está dando 24 horas de exame, é muita informação. E aí, às vezes, não raro, uma pessoa que estava passando por ali, naquele exato momento, às vezes nem faz parte do serviço. Pode ser um estudante, acontece pergunta o que é aquela morfologia ali que você não viu e passou 3 horas na frente do exame. Então, ele é um agregador seu de laudo. Não sei se eu... Não, sim, a gente tem, na verdade, isso é muito interessante, porque esse profissional, ele é, ao mesmo tempo que a gente valoriza na rotina, ele é escasso, né? E eu acho que cada analista, cada serviço, cada unidade diagnóstica que trabalha com Holter acaba tendo a sua equipe própria, né? E a equipe própria, ela ganha o olhar do responsável para fazer essa análise, né? E com o tempo as habilidades vão surgindo. A gente tem analistas nossos aqui que estão há mais de 5 anos com a gente na empresa, né? A gente faz 6 anos de empresa agora, em abril, e obviamente que essa pessoa não começou fazendo da forma que ela faz hoje, né? E hoje ela é capaz, inclusive, de trazer o pré-laudo, que é uma outra possibilidade, né? Quando você tem um exame, um relatório, e esse pré-laudo aí. E a possibilidade do pré-laudo, na verdade, que eu acho que é um aspecto interessante, é trazer essa capacidade analítica com o tempo para essa pessoa, que tem a formação técnica, que tem a análise gráfica ali muito bem diferenciada, mas que não tem os aspectos médicos todos para fazer a interpretação. E, óbvio, né, isso aí acontece em conjunto com o médico, isso nunca é de forma dissociada. Isso, você tocou num ponto muito bem e a gente quer deixar isso extremamente claro aqui. O profissional técnico que está te auxiliando, ele não é uma mala de uma ida. Exatamente, é um diálogo. É um diálogo. Esse é que é o importante, porque ele vai trazer uma visão dele, você vai olhar e vai tirar a sua conclusão, vai saber o que é para aproveitar, o que não é. E se você observar alguma coisa que tem importância, você pode pedir para ela ir atrás dessa observação mais vezes no exame. E mostrar outros exemplos. Né? Sim. Não é raro acontecer. Eu tenho uma extracístole para cima, uma cobertura para baixo. Né? Eu tenho várias nuances do exame. Grau de aberrância. Né? Eu estou na dúvida disso. Eu posso pedir o subsídio, e aí a pessoa que está te ajudando na análise, ela está sendo 2 olhos a mais seus para fazer. É uma troca constante, né? Isso é um dado importante. A emissão do laudo, ela é a chancela médica. Final médica. Isso é sem dúvida. Isso tem que ser colocado muito claro, porque é um ato médico, é um diagnóstico que potencialmente muda condutas, né? Marcar passo, enfim, coisas que são ligadas a áreas a eventos de emergência, né? Então, sem dúvida, é algo que tem que passar pela visão final ali e a chancela do médico. Bom, professor, para a gente terminar de forma bem sucinta, o que tem que ter um laudo
para a gente terminar, que aspectos importantes ali têm que ser colocados. E, por fim, né, uma limitação do método, ou aquilo que a gente vê com frequência que pode gerar ali uma interpretação equivocada, uma solicitação, por exemplo, que não tem o perfil do exame, né, seja pela ocorrência dos eventos ali de forma muito escassa. Um apanhado geral só para a gente deixar claro ali o que... Eu acho que o fundamental do laudo do exame é ele ser uma característica do serviço seu, né? Você tem que ter uma identidade do seu laudo. Certo. Agora, o serviço de análise de exame, ele não se restringe aqui. O lugar que está pedindo o exame para você faz parte ele tem que ser considerado como sendo fazendo parte do grupo. Então ele pode querer que os seus laudos tenham um determinado tipo de característica, complementando a sua base. O arcabouço, o esqueleto do exame é seu, a característica do médico analisa. Mas um serviço pode querer que eu descreva melhor o comportamento de uma das variáveis. E quais são essas variáveis? Então, a gente tem que descrever ritmo, como se comporta o ritmo do exame inteiro. E isso é fundamental. Não é o ritmo A, é o ritmo predominante, o ritmo que inicia o exame, o ritmo que finaliza o exame, quanto tempo ele fica assim, o assado, tá? Se ele responde bem às descrições da frequência cardíaca no diário, como é o comportamento do intervalo atrioventricular, né, o intervalo TR, como é a variação do complexo QRS, né, a condução de V, como se comporta a arritmia supra e a arritmia ventricular no exame, e fazer a análise que eu chamo de análise horizontal e análise vertical. Você tem que dizer o número total ou então como ele se comporta em momentos do exame. Tipo, ele aumenta com a frequência cardíaca, diminui com a queda da frequência cardíaca. A análise individualizada das taquiarritmias, eu particularmente analiso elas no contexto da atividade de célula supra, né, ventricular, mas você tem que descrever as taquiarritmias, como elas se comportam, né? Características distintas, colocar a avaliação do segmento ST no exame, que eu acho que a gente vai ter a oportunidade até de descrever como um capítulo especial. Sim. Né? Aliás, eu esqueci do componente que hoje em dia tem muita ação, mas ele já é um componente individual, que é a análise do marca-passo. Sem dúvida. Né? Então, é um desafio à parte. O marca-passo, né? Já é uma história isolada. Um capítulo à parte. Capítulo à parte. E a correlação, o principal do exame, que é a correlação sintomas da arritmia, tem que ser descrita. Sim. Mesmo que o paciente não descreva nada, principalmente se o paciente não descrever nada. Porque se ele não descrever nada, você tem que dizer que o paciente não descreveu nada. Exatamente. Porque você é a ponta do iceberg do exame. Então, você é a vidraça do exame. Se você não tiver nada descrito, você não vai poder fazer nenhum tipo de afirmação. Sem dúvida. Né? Não posso dizer que aquilo é relacionado com sono, com a vigília. Exatamente. Tá? Então, é fundamental. Não tenho informações sobre o que o paciente está fazendo no momento. Um aspecto importante que eu queria só para colocar não tenha vergonha de não emitir um diagnóstico único no seu exame. Isso, ele provavelmente esse tipo de arritmia, não afasta a outra. Isso. Tá? E uma, duas, três hipóteses vai demonstrar sempre, somente que você está vendo o exame. Você é cauteloso. E você é cauteloso. Exatamente isso. Você tem que mostrar para a pessoa que você viu. Porque às vezes você mostra para a pessoa que você não viu o que ela estava procurando. E é muito curioso, porque às vezes você vê o diagnóstico de uma arritmia, por exemplo, em outras ferramentas que o sistema tem, que não propriamente o traçado. E o traçado traz uma ideia que o médico da ponta não é capaz de realmente ratificar, porque a gente viu uma ferramenta do sistema que não vai, por exemplo, no relatório.
é uma coisa que a gente tem que comentar. Por exemplo, o tacograma às vezes não vai no relatório da forma com que a gente vê no sistema. E essa visão nossa nos dá certeza ali de um diagnóstico ou outro sobre essas arritmias regulares. Num outro podcast a gente vai poder falar sobre o que significa artefato para o sistema, né? Sim. Eu acho que agora a gente tem muita informação. Sim. Mas, por exemplo, o número de artefatos seguidos faz um comportamento de análise distinto do que não tem artefato. Sem dúvida. Tá? Isso pode ter influência em pausa, por exemplo. Isso, exatamente. Mas isso eu acho que esse é para vocês procurarem ver as próximas sessões. Exatamente. Bom, pessoal, acho que o bate-papo inicial aqui nosso está excelente. Cumpriu a nossa função aqui de trazer conceitos e premissas para a análise do exame, para quem está conhecendo o método, para quem já trabalha com esse método na rotina e para quem vive disso, né? Muitas pessoas vivem de Holter, tem isso como primeira e única função laboral, e eu acho que é uma atividade que tem o seu grau vou usar uma palavra aqui, né, de estereotipação. Se você não tiver cuidado com isso, você vai ficar ali fazendo uma rotina que perde na qualidade porque você tem um volume. Então, é sempre bom lembrar que o analista ele tem que ter essas pausas, né, entre um exame e outro, rotinas de você conseguir abstrair um pouco o seu raciocínio para não deixar de ver o que não é o óbvio, né? Então, o Holter ele traz essa necessidade de você reciclar a sua capacidade de enxergar as coisas com o tempo. E tem uma característica que é muito engraçada no método, porque se você perguntar para a maioria dos médicos, eles não gostam de eletrocardiograma, né? Tem horror ao eletrocardiograma, mas em compensação eles acham que o Holter é facílimo, né? E assim, qualquer um dá o laudo disso. E a verdade, e aí eu quero defender os colegas que dão laudo do exame, que fazem isso com sua rotina, que talvez dos métodos diagnósticos da cardiologia não invasivos, o Holter é aquele que pode dar maior número de informações para você. Sem dúvida. Que não escutem muito bem isso os invasivos. Né? É sempre um dilema. Porque a gente pode, por exemplo, no exame fazer testes. Sim. Teste de função sinusal com o Holter. Mas isso é um papo para uma outra cabeça para uma outra oportunidade. Muito então, bacana. assim, o Holter, eu acho que o médico que trabalha com o Holter, ele é um cara que tem que ser diferenciado. Porque é um sujeito que, além de ter conhecimento, ele tem que ter atenção. Exatamente. Professor, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o convite de ser o nosso primeiro convidado aqui, no nosso primeiro episódio do podcast Ritmo de Base. Espero que todos tenham tido aí um momento, né, de bom aproveitamento desse bate-papo. E, claro, todos estão convidados a continuar participando aqui do nosso podcast. Divulguem, compartilhem, né, chamem mais pessoas para estar presente conosco. Toda semana vai ter um podcast, né? Vai ter essa gravação do podcast. E a gente vai trazer mais convidados aqui para falar de temas relacionados à parte teórica, à parte prática, dos exames de métodos gráficos e também da rotina de telecardiologia, de telediagnóstico, né? Falando também sobre equipamentos, falando sobre as empresas que fazem parte desse nosso ecossistema de atuação em telediagnóstico. Professor, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. A gente se vê, como sempre. Espero que seja breve e a gente está à disposição de vocês para qualquer tipo de ação junto a isso. Muito inclusive obrigado. para tomar um café. É isso aí. Tintim, né? Até mais, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, obrigado.